Deus já começou fazendo coisas tremendas. E Deus começou a multiplicar. Deus já está trabalhando no nosso meio. O Senhor disse desde o começo das orações, primeiro dia da campanha, creio que Deus já começou a bradar, já está operando. Graças a Deus eterno, Pai, diz aqui, Pai amado, os serviços, verdade da tua casa. A tua palavra diz claramente, trazendo os seus dízimos na casa do tesouro variado, vai te ver na minha casa. E depois fazer prova de dar o Senhor, Senhor, não derramar mais bastante, Pai. Que derrama mais bastante, é o Senhor que tem o poder, a providência, é o Senhor que derrama sobre a vida dos seus filhos, é o Senhor, Pai. Cuida de cada celeiro, cuida, aleluia, de cada mantimento, cuida da saúde, cuida da finança, cuida das, aleluia, da vida familiar, sentimental e espiritual. Repreenda o migrador, devorador e portador. Abençoa poderosamente cada um dos teus filhos que ofertaram, aleluia, Deus, em espécie. E aquele que não ofertou em espécie, Pai, na sua presença já é uma oferta na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, já está aqui conosco nosso irmão evangelista Domingos, aleluia, Deus, um homem de Deus, ao qual o Senhor tem colocado sobre esse lugar para ministrar a sua palavra. Amém? Vamos receber o selo do Senhor antes de orar pela vida dele. Amém? Glória a Deus. Estenda as suas mãos, oremos pela vida. Grandioso Deus eterno Pai, esse aqui nosso amado servo evangelista Domingo, ao qual o Senhor designou nesta noite, primeiro dia da campanha, Pai. Cremos, Pai, e acreditamos que o Senhor já colocou a palavra que vem do trono do Senhor sobre esta amada igreja, Pai. Aleluia, com a semente do coração, com a semente do intelecto, Pai. Aquilo que o Senhor lhe proporcionar, Pai, para designar sobre este lugar, porque adoramos, exaltamos, glorificamos. Agora precisamos ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é nosso alimento e nosso sustento, Pai. Onde quando vem a tempestade e o vento, sobre a tua palavra não se afirmamos. Somos principalmente teus firmamentos, Pai, a nossa estrutura. Fala conosco, Pai amado. Usa teu filho, Pai, como instrumento, canal de bênção nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos receber o terceiro com as palmas ao Senhor. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Cadê o povo alegre da presença do Senhor? Glória a Deus. Se Jesus voltasse nessa noite, irmãos, e só dois subissem nessa noite, eu seria o primeiro. Quem seria o outro? Glória a Deus. Devemos estar preparados, porque nós não sabemos que dia e nem que hora nosso Senhor Jesus irá voltar. Mas nós sabemos de uma coisa, que Ele prometeu que Ele voltaria. Glória a Deus. Então nós estamos aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus. Eu fico muito feliz, irmãos, de estar aqui conhecendo o povo do Senhor, que nós em breve nos veremos também nos céus. Glória a Deus, adorando ao Senhor. Mas enquanto Jesus não volta, vamos adorando aqui na terra. Glória a Deus, servindo a Ele, porque Ele não muda, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E como Ele é o mesmo, Ele ainda continua procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Irmãos, já vamos abrir a nossa Bíblia no tema da campanha, Isaías capítulo 40. Enquanto você procura na tua Bíblia, eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu, glória a Deus, que me fez esse convite. Aleluia, foi através do nosso amigo missionário Renan, glória a Deus, ele falou sobre mim, o pastor Eliseu, direcionado pelo Espírito Santo, sentiu no coração de me convidar, e eu fico muito feliz por esse convite. Que Deus abençoe tua vida grandemente, pastor, e a toda a igreja que nessa noite está alegre na presença do Senhor. Hoje, nada mais também, né, irmãos, hoje é o primeiro dia da campanha, glória a Deus. Irmão, como é o primeiro dia da campanha, você que irá participar até o final, tem um propósito para colocar diante de Deus. Assim como aquele povo lá, ele teve um propósito na Bíblia, nos relata que eles teve um propósito de dar a volta na muralha, glória a Deus, 7 vezes, mas com o propósito da muralha cair. Glória a Deus. Eu não sei qual é a muralha que você quer que caia.
Eu não sei quais são as barreiras, quais são as portas, o que você quer, mas coloque diante de Deus um propósito. Fala, Senhor, eu vou dar essa campanha, mas eu quero, Senhor, do fundo do meu coração, que o Senhor realize isso na minha vida. Porque a Bíblia nos diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, glória a Deus, versículo de número 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Versículo 10: Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. Versículo 11: Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, Ele as guiará mansamente. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa noite adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, estamos começando nesta campanha com esse tema, glória a Deus, esse tema maravilhoso que o Senhor direcionou para a sua igreja. E eu já quero aqui nessa noite começar com este versículo de número 9, que vai nos trazer uma reflexão profunda. Se nós lermos na nossa Bíblia, como você acompanhou comigo, o texto começa dizendo: Tu, anunciador de boas novas a Sião. Queridos irmãos, desde aquele tempo, o povo de Deus, ele passava por provações. A Bíblia ensina que Deus, ele não tenta ninguém. Toda vez que você sofre uma tentação, não é Deus que está te tentando. Toda vez que você sofre uma tentação, a Bíblia diz que cada um de nós é tentado e atraído quando engodado pela nossa própria concupiscência. São seus próprios desejos que levam você a uma tentação. Mas a provação é diferente. A provação é Deus que nos prova, irmãos, para poder ver como está a nossa fé. Aleluia. E eu te provo biblicamente isso que eu estou dizendo. Se você abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, você vai ler escrito o seguinte: que Deus, ele permitiu que o povo passasse pelo deserto durante 40 anos para saber o que estava no seu coração. Aleluia. Se adorarias a Deus ou não. Então, se alegre durante as tribulações. Assim a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar durante as tribulações, durante as perseguições. Nós não devemos murmurar, nós não devemos abrir a boca para reclamar a Deus, mas sim para adorá-lo. Porque Deus, irmãos, ele conhece além da curva. Deus, ele sabe o que você precisa, mas ele te permite passar pelo vale para te moldar, para te preparar, para que quando ele te abençoar, você possa estar preparado para tomar posse da vitória. Mas naquele tempo, irmão, o povo estava passando por uma situação difícil. Talvez seja uma situação difícil igual você está passando. Talvez você está aqui dentro, você dá glória a Deus, você sorri, você louva. Mas só Deus conhece a tristeza que há no teu coração, a angústia que você está passando, a ansiedade que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve, ele é aquele que diz assim: lança sobre mim toda a tua ansiedade. A Bíblia nos ensina a não lançar a Deus somente algumas das nossas ansiedades, mas sim toda a ansiedade. E é lançar, irmão, durante a provação, é você lança a Deus. Só que tem um problema: algumas pessoas lançam para Deus a ansiedade, fala: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, porque eu já não vou mais, eu vou colocar nas mãos do Senhor. O Senhor resolva, o Senhor trabalha, o Senhor entra em ação, o Senhor opera.
Só que aí algumas pessoas colocam nas mãos de Deus, só que depois tira. Como assim, irmão? Tira da mão de Deus. Você descansa do Senhor por um determinado tempo. Só que aí a sua falta de paciência faz com que você entre em ação e não espere a ação de Deus. Você se lembra de uma pessoa impaciente na Bíblia? Eu me lembro de algumas. E eu vou citar aqui um exemplo de uma delas. Abraão e Sara. Deus já tinha feito a promessa de que o filho iria nascer. Só que eles foram impacientes, eles não tiveram paciência para esperar. E talvez esse é o grande mal do nosso tempo. As pessoas já não têm mais paciência. Se você, todos aqui provavelmente já assistiram o YouTube, não é verdade? Se você olhar lá no YouTube, você vai ver que tem uma opção de 1,5x, de 1,75x, 2x, a velocidade. Não tem? Algumas pessoas vão lá, abrem o vídeo e colocam no 2x. Por quê? Porque não tem paciência para ficar assistindo aquele vídeo. Demorado. As pessoas estão acostumadas com vídeos curtos, pula um vídeo, pula outro vídeo, pula outro vídeo. Porque não tem paciência, irmão. Mas quando se trata de esperar no Senhor, nós precisamos descansar. Porque na Bíblia existem promessas que foram feitas e se cumpriram depois de 4 dias. Já pensou, Deus te faz uma promessa e depois de 4 dias Ele cumpre? Existem promessas na Bíblia que Deus prometeu hoje e daqui a pouco aconteceu. Mas existem promessas na Bíblia que Deus prometeu e demorou 40 anos para se cumprir. E você precisa ter paciência. A Bíblia lá ensina na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois, olha só o que o texto diz, isso é incrível. O texto diz: porque necessitais de paciência. O que você necessita ter? Paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 3 coisas. Primeira coisa, tenha paciência. Segunda coisa, faça a vontade de Deus e não a sua. Abraão e Sara tiveram paciência, só que eles perderam um momento a paciência e começaram a fazer a vontade deles. E a partir do momento que eles tomaram uma decisão própria, sem esperar em Deus, uma decisão precipitada, irmãos, pode te causar grandes prejuízos no futuro. Verdade, Deus. Então, antes de você tomar uma decisão precipitada, consulte a Deus, peça uma direção a Deus e espere a resposta de Deus. Porque muitas das vezes existem pessoas que às vezes são solteiras. Vou dar um exemplo aqui básico para que você entenda. E está orando a Deus por uma varoa, por um varão, e vai lá e não tem paciência. O primeiro que aparece, ela vai lá ou o primeiro que aparece, vai e pega. Mas não tem paciência para esperar. Nós precisamos ter paciência, irmão. Às vezes você está orando por um emprego. O primeiro que aparece, às vezes, é um emprego para você trabalhar de noite. E você sabe que de noite você tem um compromisso com Deus de vir nos cultos, ouvir a palavra, adorar a Deus. E você sai aceitando qualquer emprego. Ah, foi Deus que abriu a porta, tudo bem. Se foi Deus, glória a Deus. Mas você precisa ter paciência. Às vezes Deus tem algo melhor para você. Aleluia. Deus não vai abrir uma porta que vai fazer você desviar. De maneira nenhuma. Deus não vai te dar algo que vai fazer você esfriar na fé. De maneira nenhuma. Por isso nós precisamos ter sabedoria. Ah, irmão, mas eu não tenho sabedoria. Leia a Bíblia. Lá em Tiago, capítulo 1, vai dizer assim: se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Peça ao Senhor, peça a Deus. Por quê? Porque a todos Ele dá liberalmente. Ele não dá só sabedoria para o pastor, para o missionário, para o evangelista, para as irmãs. Ele dá para todos. Peça, porém, com fé, não duvidando. Tudo que nós formos pedir para Deus tem que ser com fé, irmão. Você não pode duvidar. Porque tem pessoa que pede, mas duvida. Será que vai acontecer? Não, tenha fé. O que é ter fé? Fé é você enxergar com os olhos da fé que aquilo que você pediu já está concreto na tua vida. Eu não estou conseguindo ver meu pai e minha mãe aqui se convertendo, mas coloque os teus olhos da fé e veja ele sentado nessa cadeira. O teu filho sentado nessa cadeira do teu lado aí. A tua filha, teu irmão, a tua família, o teu amigo. Tenha fé, mas não duvide.
tu anunciador de boas obras. Essas boas novas, irmãos, que a Bíblia diz aqui no versículo 9, é o que eu e você precisamos fazer como igreja. Se tem alguém aqui que ainda não é batizado, talvez esse recado ainda não é para você. Mas no dia que você se batizar e você quiser entregar o teu caminho para Jesus, entenda que você será responsável em também levar essa mensagem para as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Agora, se você já é batizado, é uma obrigação, irmão. Aleluia. É uma obrigação minha, uma obrigação sua, diz as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu: porque é me imputada essa obrigação. Aleluia. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Aleluia. O que é o Evangelho? São as boas notícias de salvação. Aleluia. Que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para perdoar os pecados. Aleluia. Que nós, irmãos, só somos salvos pela graça. Louvado seja o Senhor. O que é graça? É um favor que nós não merecíamos, mas por amor, diz a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Eu não quero perecer. Você quer perecer? Aleluia, De Deus. maneira nenhuma. Perecer? Como assim perecer? Quando a Bíblia diz essa palavra perecer, nada mais é do que ser destruído. Destruído como assim? Perder a sua salvação. Irmão, nós estamos aqui nessa terra de passagem. Aleluia. Nós brevemente iremos ao pó, porque a Bíblia diz, do pó vieste, e para o pó voltará. Aleluia. Nós não sabemos, o ano de 2026 acabou de iniciar. E eu quero dizer uma verdade aqui que talvez é difícil da gente aceitar, mas é verdade. Algumas pessoas conhecidas do nosso meio, alguns amigos seus, algumas amigas suas, alguém da tua família, provavelmente esse ano vai morrer. Porque todo ano, irmãos, eu não sei você, mas eu conheço no ano passado pessoas conhecidas minhas morreram. Parente meu morreu. Amigos meus morreram. Esse ano não será diferente. Mas pasme, e se for você que irá morrer esse ano? Você já parou para pensar nisso? Será que 2026 talvez não é o seu último ano aqui na terra? Mas irmãos, a morte não deve ser algo que você precisa ter medo. Existem pessoas que têm medo de morrer. Mas se você já entregou a tua vida para Jesus, Aleluia. Ele veio para perdoar, para salvar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, no versículo 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Você não precisa ficar com medo da morte. Mas se você se desviar dos caminhos do Senhor, Eita Deus. tem um capítulo da Bíblia que me deixa com medo. Sabe? Tem. É o livro de Ezequiel, capítulo 18. Se eu não me engano é o 18 ou 17, mas que vai falar sobre a questão da nossa vida aqui na terra. O texto bíblico vai dizer: não adianta você vir na igreja, eu estou dizendo aqui nas nossas palavras para que você entenda. Não adianta você vir na igreja todos os dias da sua vida. Quando você tem 15 anos, 20 anos, na casa dos 20, chegou na casa dos 30, ainda está indo na igreja. Está com 40 e poucos anos, está na igreja. 50 e poucos anos, está firme com Jesus. 60 anos, está ali, fraquinho, mas está indo. 70 anos já não tem muita força, mas está indo. Não adianta nada você viver a vida inteira buscando a Deus, se nos últimos instantes da sua vida você se desviar e você morrer naquele momento que você se desviou. Você sabia que a Bíblia diz que se você se desviar nos últimos instantes da sua vida, tudo que você viveu, tudo que você pregou, tudo que você se esforçou vai ser lançado fora e vai ser considerado só os últimos instantes da sua vida? Ah, mas aí isso alguém pode falar: mas então eu vou para o mundão, eu vou curtir o mundo, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou beber, vou dançar, vou farrear, vou enganar, vou mentir, vou passar o calote mesmo. Aí nos últimos instantes da minha vida eu me arrependo, né, e vou para o céu. Irmão,
Não vale a pena o risco. Eu falo isso porque Jesus, naquele último instante, quando estava sendo pregado na cruz, o que o ladrão disse? O ladrão da sua direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse o que para aquele ladrão arrependido? Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto para você, aquele homem, ele estava morrendo numa cruz, aquele ladrão. Por quê? Porque certamente ele fez coisas erradas nessa vida. Mas no último instante da vida dele, ele se arrependeu e foi salvo. Eu já vi pessoas dizendo assim para mim: eu vou aproveitar porque no último instante lá eu me arrependo e vou para o céu. Irmão, toma cuidado. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso, pensando assim, e não dá nem tempo. Na hora da morte não dá nem tempo de se arrepender. E se for um acidente de trânsito, viu um carro desgovernado e acabou. Deu tempo de se arrepender? Então, irmãos, vamos servir ao Senhor. Porque olha só o que o texto, eu vou pular aqui para o 10. O 10 vai dizer no finalzinho assim, olha: eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da tua face. O que a Bíblia quer dizer? Que Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Deus está olhando todas as obras que você faz. Tudo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 13, diz assim: que os olhos, todas as coisas, estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós vamos ter que prestar conta. A salvação, ela é individual. Sua esposa não pode te arrastar para a igreja e te salvar. Seu marido também não. Seu filho não vai ser salvo só porque você é crente. Existem algumas pessoas que pensam que por ser filho de pastor é neto de Deus. Mas não é bem assim não. A salvação, ela é individual. Cada um de nós precisa correr atrás em busca da sua própria. Aí quando eu conseguir estar no meu estado salvo, porque como que você sabe se você é salvo ou não? A Bíblia nos responde, irmão. Enquanto você está no caminho, na porta estreita, você está no caminho da salvação. Enquanto você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Como que eu sei que eu sou salvo? Veja se você é uma nova criatura. Lembra-te quando você não servia a Deus, como eram as suas atitudes? E hoje, elas continuam a mesma ou mudou? Você era uma pessoa mentirosa antigamente? Hoje você não mente mais. Então é um sinal de que você foi salvo. Você está salvo. Você era uma pessoa que roubava, pegava coisas que não eram sua, sem autorização das pessoas. Então significa que você, se você não faz mais isso, você é salvo. Só que toma cuidado, irmão. Porque o velho homem, aquela velha mulher, todos os dias ela quer ressuscitar. A tentação ela vem todo dia. Ainda mais quando não tem olhos observando. Às vezes você pensa que não tem. Mas eu acabei de dizer na Bíblia, mostrar que os olhos do Senhor estão sobre todos. Não há nada escondido dos olhos do Senhor. Lucas capítulo 12, verso 2 diz assim: tudo que se faz escondido se faz senão para ser revelado. Vai ser revelado. Ah, mas Deus não envergonha ninguém. Toma cuidado, irmão. Porque Deus vai avisando. Deus vai dando oportunidades. Mas a Bíblia diz assim: lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor, antes que eu venha sobre ti e tire de ti o teu castiçal. Então ele dá tempo para nós se arrepender. E a Bíblia diz, irmãos, enquanto nós estivermos encobrindo as nossas transgressões, o que é transgressão? É pecado. Enquanto eu tentar esconder os meus pecados, eu nunca vou prosperar, de acordo com Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Talvez aqui está a resposta para alguns aqui. Eu espero que não. Não, aqui não tem isso, não. Não tem não, né, pastor? Aqui ninguém esconde nada. Mas se caso tiver alguém tentando esconder,
E às vezes você não está prosperando. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Às vezes é no trabalho. Tem pessoa que não prospera nunca no trabalho porque está escondendo alguma transgressão ali dentro. Mas se você confessar e deixar, você alcança misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus irá recompensar a cada um segundo as suas obras. Por isso que nós precisamos estar atentos. Glória a Deus. Eu já vou passar, irmãos. Eu estou vendo o horário aqui, tá certo? É 8h54? Amém. Já estou quase encerrando. 9h10. Dá tempo de eu orar então pela igreja. Mas eu não posso orar sem antes finalizar essa mensagem de Deus para você. Eu creio que Deus já falou com você. Você não vai sair daqui igual você chegou. Você vai repensar muitas coisas que você tem praticado. Você precisa repensar. Porque a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, você não é mais inocente. Deus não tem você mais como inocente. Você é conhecedor da verdade. E quando você conhece a verdade te libertará. Mas não é só conhecer a letra, irmão. É você, quando a Bíblia diz conhecer. Note isso aqui, sempre na maioria das vezes quando você lê a Bíblia e você vai ver conheceu ou conhecer. Quando você vê essa palavra, ela está querendo dizer um conhecer não somente de informação, mas um conhecer no sentido de relacionamento. Lembra lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, quando a Bíblia diz assim: e conheceu Adão a Eva. Conheceu como assim? Será que te conhecer? A Eva, prazer. Não! Conhecer no sentido de relacionamento íntimo. Quando a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, não está querendo dizer somente de informação, de letra. Porque tem muita pessoa aí que conhece a Bíblia, conhece as letras, sabe até mais versículo do que eu e você junto, de cabeça. Mas não basta só conhecer a letra, as escrituras. É necessário, a irmã já disse isso nessa noite aqui, vou voltar a dizer. É necessário que a gente seja cumpridor, praticante. Porque Jesus ele mesmo disse lá em Mateus 7, ele disse assim: se alguém ouvir as minhas palavras, presta atenção, como você está ouvindo. Se alguém ouvir as minhas palavras e as praticar, não é só ouvir não, é praticar. Jesus disse assim: eu vou comparar essa pessoa a uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, que ela edificou a sua casa na rocha. Aí veio a aprovação, não derrubou ela não. Ela está firme. Ah, mas está faltando comida em casa, ela está firme na presença. Ah, mas ela acabou de ser mandada embora do emprego, ela está firme. Ah, mas aconteceu, bateu um acidente ali, mas ela continua firme. Aconteceu um imprevisto, mas ela está firme porque ela ouviu e ela praticou a palavra. Só que tem aquelas pessoas que ouvem e não praticam. O que acontece? Você pergunta para mim. O que acontece com uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica? Jesus disse que ele é igual a uma pessoa que vai construir a casa sobre uma areia. Ele até consegue por um tempo, ele vai levantar a casa. As pessoas vão olhar para aquela casa e vão até admirar. Olha, tá de parabéns. Eu não esperava isso de você, você conseguiu. Só que aí quando vinha a tempestade, o vento forte, aquela casa vai começar a balançar e vai cair. Irmão, ouça a voz de Deus e coloque em prática, se esforce. Irmão, mas eu caí, eu tropiquei. Se levanta. Quando você comete uma falha, irmão, você não pode ser igual a Adão. Adão, quando cometeu aquele pecado, o que ele fez? Alguém é bom de Bíblia aqui, lembra? Quando Adão cometeu o pecado, aí Deus apareceu. Aonde que Adão estava? Escondido aonde? Atrás da árvore. Por que Adão se escondeu? Porque ele fez o que às vezes você faz também, quando você comete um erro.
Adão se escondeu de Deus. E às vezes quando você comete um erro, você tenta se esconder. Como assim, missionário? Eu me escondo. Às vezes você se esconde na tua casa, não quer vir mais na igreja. Às vezes se esconde para as atividades da igreja. Irmão, quando você cometer um erro, aí que você deve correr nos pés do Senhor. Aleluia. Porque Deus disse para Adão naquela vez: Adão, aonde você está? Eu pergunto para a igreja: Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Sim. Por que Deus perguntou onde que ele estava? Se Deus já sabia. Porque Deus, irmãos, estava esperando uma atitude de Adão, de vir até ele e confessar. Lembra do versículo de Provérbios 28:13? Aquele que esconde os seus pecados nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Irmão, eu tenho no meu coração que se Adão tivesse ido até Deus e confessado: Deus, me perdoa, eu comi daquele fruto que o Senhor disse para não comer, eu tenho certeza, à luz da palavra de Deus, que ele receberia misericórdia. Mas ele tentou fugir de Deus. Então esse é um recado para você que errou e está tentando às vezes fugir de Deus. Não fuja. Toma a decisão, vai, mesmo fraco, mesmo se sentindo envergonhado, vai até Deus e fala: Senhor, me perdoa, eu pequei assim, eu fiz aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Confessa e deixa, e você vai alcançar misericórdia. Não desista, irmão, porque se você desistir, Deus sempre fala para mim que Ele fala, se você desistir, Ele fala para mim, mas fala para você também, você vai perder a sua salvação. Porque a minha palavra diz que somente aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Aqueles que se desviam, infelizmente, eles já tomaram a decisão dele. Mas ainda dá tempo deles voltarem. Mas você, esse recado é para você. Persevera. Ah, mas me humilharam, me caluniaram, mentiram ao meu respeito, fizeram todo mal. Exultai e alegrai, porque será grande o vosso galardão no céu. Eu quero orar pela tua vida. Se coloque de pé. Eu vou orar por algum instante. Glória a Deus. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Se é um problema familiar, se é um problema conjugal, se é um problema lá do teu trabalho, se é um problema de saúde. Mas eu quero que você coloque diante de Deus nessa noite e tenha fé, irmãos, que através dessa oração, a oração da fé, diz as Escrituras, curará, sarará o doente, e se ele houver cometido pecados, serão perdoados. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor, ela foi pregada nesta noite. E eu oro, meu Deus, por essa pessoa, Senhor, que está aqui. Ela veio na esperança, meu Deus, de receber uma resposta, na esperança de receber, Senhor Deus e meu Pai, algo da parte do Senhor. E eu oro, meu Deus, por meio desta palavra, que o Senhor derrame sobre ela, Senhor, ó Deus, Pai, forças para que ela continue na caminhada, dê saúde para aquela pessoa que está enferma, meu Deus, que ela não saia daqui, ó Deus, da mesma maneira que chegou, que essa enfermidade, que essa doença saia do corpo dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Senhor, repreenda esta doença do corpo, meu Deus, entra com providência nesse casamento, ó Deus, só o Senhor sabe a luta que essa irmã está passando, que esse irmão está passando, mas entra com providência, meu Deus, que nessa noite o Senhor dê sabedoria para essa pessoa conseguir lidar com essa situação da melhor maneira possível, na direção do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu oro também por cada uma das pessoas que estão aqui intercedendo por um familiar, seja por um filho, uma filha, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, ó Deus, visita com misericórdia, entra com salvação, meu Deus, porque a tua palavra diz, nosso Pai, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa promessa. Meu Deus, batiza com teu Espírito nessa noite, aviva, Senhor, essa pessoa que já não sente mais tanta tua presença. Renova, Senhor, nessa noite, que ela saia daqui transformada, cheia do teu Espírito Santo, nosso Deus, em o nome de Jesus. Cura doenças, Deus, que o médico não consegue curar. Cura de câncer, meu Deus, arranca esse câncer, esse módulo, Senhor. Deus, tira, Senhor, essa enfermidade incurável, em o nome de Jesus. Ah, Senhor, assim eu oro, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém.
Amém, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Eu já quero aqui mais uma vez agradecer a Deus pela vida do pastor Eliseu. Já quero também entregar o microfone ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, esteja orando pela minha vida. Quando forem apresentar Missionário Domingos, os irmãos também que quiserem me seguir lá, eu deixo mensagens nas redes sociais, irmãos, para também evangelizar as pessoas que ficam no celular, né? Porque a maioria que não tem nenhum, que talvez não tenha. @missionário Domingos, tá bom, irmãos? Irmãos que quiserem seguir lá e ajudar no canal. E também ouvir palavras de Deus diariamente, irmão, porque na internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Então a gente precisa ir pro lado das coisas de Deus. Senão a gente acaba sendo engodado pelas coisas do mundo. Amém? As suas palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a vida do missionário, a palavra fiel do Senhor. Tomamos posse, é uma confirmação. Tudo quanto ontem nós estávamos aqui conversando com o pastor Eliseu sobre a mudança, a transformação. Porque não temos que só ser pedinte, né? Nem ouvinte, mas praticante dessa verdade que muda nossas atitudes, muda o nosso pensamento, muda o ministério, muda o chamado da nossa vida. E que eu tenho certeza absoluta que Deus ele irá confirmar em nossa vida a trajetória que Ele tem. Amém? São 12 dias, sexta-feira nós estaremos aqui também. Mas segundo dia vai ser escalado quarta e sexta, para não ficar todos os dias consecutivos, porque alguns irmãos trabalham e outros não vieram porque se justificaram, amém? Mas continua a intercessão.